Oi, gente! Olha, eu de volta aqui no podcast bem antes do previsto, porque a Amanda me arrastou pelo cabelo. Ela disse que teve um declínio no total das visualizações diárias depois que o podcast parou. Eu acho que é por causa da Olimpíada, mas ela pensa que é porque vocês estão se sentindo órfãos da tia Nayara. Então, para ninguém ficar com neurose de abandono, eu vim correndo, vim mesmo. E a gente vai ficar fazendo assim, vai ter podcast de manhã e de tarde vai ter animação, tá? Assim tem para todos os gostos. Mas vamos logo pro tema de hoje, senão vocês vão embora. Bom, muita gente que carrega um trauma se pergunta quando que vai deixar de sentir aquela dor e lidar melhor com a ferida emocional que ela carrega. Só que superar um trauma não é um processo assim tão evidente de perceber como chegar num determinado lugar. Apesar disso, existem sim alguns detalhes que a maioria dos sobreviventes vai relatando à medida em que eles se aproximam daqueles estágios que a gente pode chamar de cura ou de manutenção da recuperação. E nesse vídeo a gente vai falar de 9 desses sinais. A gente pode começar citando o fato de que a pessoa que se recupera de um trauma começa a sentir claramente uma diminuição na autodúvida. Porque uma das coisas mais terríveis que um trauma faz com a gente é jogar lá para baixo o nosso poder decisório. É como se ter vivido um trauma fosse um atestado de incompetência para a vida. Mas quando você começa a melhorar, meu querido, minha querida, você passa a se sentir mais seguro com as suas decisões, começa a confiar mais na própria intuição. E também deixa de buscar aqueles pensamentos do tipo, tem gente que já passou por coisa muito pior. É claro que tem gente que passou por coisa pior, mas a gente deixa de precisar se lembrar disso para se sentir bem na própria pele, entende? Um segundo sinal de cura de um trauma é passar por mudanças na saúde ou no corpo, porque a cura da mente, ela é um processo que se reflete também no nosso físico, é uma reação em cadeia. Então, você percebe que já está dormindo melhor, que o seu apetite já está mais calibrado, a sua aparência está mais tranquila. Então, a cura emocional, ela se reflete cada vez mais no seu corpo. Você também vai se sentir menos ofendido ou incomodado pelos limites dos outros. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a tua família era caótica, se os teus pais não respeitavam os teus limites pessoais, se eles se metiam na tua vida por tudo e por nada, você aprendeu que ter limites é frescura, ou então que uma pessoa que tem limites é grossa, porque ela não se deixa invadir. Mas aí quando você entra no estágio de cura do teu trauma, você começa a ser mais compreensivo com quem tem limites claros. Você começa a ver que isso é saúde e começa você mesmo a ter limites mais claros. Um quarto sinal de cura é começar a abrir mão do desejo de vingança. Muita gente que passou por um trauma fica alimentando aqueles pensamentos de que um dia vai dizer um monte de coisas na cara do seu antigo agressor, ou então que vai poder prejudicar essa pessoa de alguma forma. Mas na medida em que você se cura, você vai tendo cada vez menos esses pensamentos e essas conversas imaginárias vão desaparecendo. O quinto sinal da lista é o maior conforto em reconhecer seus sentimentos. Quer dizer, em vez de rejeitar o que sente, de rejeitar a vergonha ou o constrangimento, você começa a perceber que a única maneira de lidar com sentimentos desagradáveis é reconhecendo que eles existem sim e permitindo que eles sejam sentidos por você. Você reconhece que ainda sente raiva, por exemplo, mas que isso não faz de você uma pessoa ruim. Você é apenas alguém que atravessou uma situação dolorosa e que o natural é sentir raiva por um tempo mesmo. Um tempo que pode ser longo, inclusive. Também é sinal de cura sentir maior conforto em pedir ajuda aos outros. Então, em vez de acreditar que você e que as suas lutas são um fardo para os outros, você aprende a confiar na gentileza das pessoas que te apoiam e aprende que elas querem sim que você seja feliz e fique bem.
Todo sobrevivente que chega à situação de cura não só relata que acha mais fácil pedir ajuda, como também reconhece o quanto que o ponto de vista dos outros foi e continua sendo positivo para essa jornada. O aumento da autocompaixão é um outro sinal de que você está se curando. Muitos sobreviventes têm uma dificuldade imensa com isso, porque não foi mostrado a eles na infância como sentir compaixão por si mesmo. Só que na medida em que a gente se cura, a gente aprende a mostrar para a gente mesmo a bondade que é necessária de se ter, ao lembrar dos erros que fizeram parte da nossa caminhada. O surgimento desse olhar de bondade e de compreensão voltado para si mesmo, meu querido, minha querida, é sim um sinal de que a cura está acontecendo. Um oitavo sinal é a capacidade de reconhecer gatilhos. Quanto mais você se conhece, mais você se torna capaz de reconhecer quando e como algo mexeu com você de uma forma desagradável. E isso não quer dizer que os gatilhos vão deixar de existir. Não. Mas você se torna mais capaz de perceber que o que está te afetando no aqui e agora é algo mais profundo, algo que não vem da situação presente, mas que te remete à situação em que você se sentiu indefeso lá atrás. Por fim, existe também o declínio na autossatisfação, que é justamente quando os sobreviventes notam que eles buscam cada vez menos aqueles alimentos reconfortantes ou até substâncias químicas, porque muitas vezes, sim, os comportamentos de autossatisfação se transformam em comportamentos compulsivos ou em vícios. E muita gente não consegue diminuir a ingestão de certos alimentos ou de certas substâncias sem passar por um tratamento para isso, o que é normal, tá? Então, não tem vergonha nenhuma em buscar apoio para largar certos comportamentos que a gente usa para dar uma compensada no sofrimento do trauma. E para a gente finalizar, eu quero dizer o seguinte: qualquer que seja o trauma que alguém sofreu, a recuperação não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ela é muito gradual e você provavelmente vai notar pequenas mudanças ao longo do tempo. E a verdade é que a gente nunca supera completamente, ou seja, você vai ter que continuar trabalhando nisso. E é importante entender que se curar não significa que você deixa de sentir sentimentos negativos. Significa que esses sentimentos vão aparecer quando é apropriado, em vez de ficarem aparecendo o tempo todo ou a qualquer hora. E significa também que você se torna capaz de se recuperar desses sentimentos sem ficar desorientado, ok? Bom, obrigada por você ter me acompanhado até o final. Foi um luxo ter contado com a tua companhia até aqui e a gente já tem encontro marcado no próximo episódio, tá bom? Valeu demais!